Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Ele mesmo, o economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, que participa ao vivo aqui do Em Boa Companhia às segundas-feiras. Bom dia para você, Fred. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Fred, na semana passada nós prometemos falar para o nosso ouvinte hoje, né, sobre alugar, comprar, o que é melhor. A gente teve aí recentemente, né, aquela notícia não muito boa, que foi o aumento dos juros nos financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica Federal desde o dia 19, né, desde segunda-feira, 19 de janeiro, e tem novas taxas e tudo mais. E aí aquela pergunta, vale a pena comprar um imóvel? É melhor alugar? Tem aquela velha, né, aquele velho ditado de que quem casa quer casa, né? Quem está olhando aí, né, pesquisando imóvel, é uma boa hora para comprar. Falava-se muito também que depois da Copa os valores dos imóveis que estão pela hora da morte, né, iriam cair. E aí, Fred, a gente quer a sua luz. Tem uma luz no fim do túnel aí pra gente? Tá difícil, viu, Pedro? Tá difícil. Não, esse tema ele é recorrente lá no blog, as pessoas estão sempre perguntando e é uma decisão muito importante na vida das famílias, né? Como você falou, não é uma decisão só financeira, é uma decisão humana, emocional aí, que envolve o psicológico das pessoas, que eles querem saber que é deles, de que eles vão construir uma vida num lar que vai continuar sendo deles. Então, por exemplo, eu moro de aluguel. Então, uma pergunta que as pessoas... e é bom dizer também, não porque eu não tenho a condição de comprar o imóvel no qual... Foi uma opção sua mesmo. Uma opção minha, uma opção financeira, né? Porque eu não acho que vale a pena para o meu imóvel a relação do valor da compra do imóvel versus o valor do aluguel. Fiz as contas e, para mim, é mais vantajoso pagar o aluguel e continuar com o meu dinheiro aplicado, né? Mas as pessoas sempre me perguntam assim, mas você não tem medo que o cara te tire daqui, né? Porque sabe, mexeu aqui no gesso, aplicou uma textura na parede, né? Quer dizer, dá uma mexidinha na casa para ficar com o seu jeito, né? Acaba gastando um dinheirinho. Uhum. Você não tem medo que no final do término no término do contrato o cara te coloque para fora, né? Ou seja, não renove. Peça o imóvel, né? Vou precisar dele, caça outro lugar para você. Exatamente. Eu falo, não, porque vão existir outros apartamentos aqui para alugar ou né, quer dizer, na região. E sempre é um custo de você se mudar, né? Uhum. Não estou dizendo que não existe. Isso existe, a insegurança existe. As pessoas me perguntam isso com frequência, o que significa que isso é um fator importante para elas, né? Psicologicamente isso afeta. Inclusive, minha própria filha, outro dia, estava gostando tanto da casa, do quartinho dela, estava falando, mas papai, e se quando acabar o aluguel a gente vai ter que sair? Então, não é uma decisão, o que eu quero dizer com isso tudo, assim, não é uma decisão só financeira, tá? Ela envolve muitas outras coisas que o ouvinte tem que considerar para tomar a sua melhor decisão. Agora, falando o que nos cabe aqui, que é o lado financeiro apenas, é muito difícil você encontrar hoje um imóvel no mercado que vale a pena comprar em relação a alugar. Se você tem a oportunidade de comprar versus alugar, o que está acontecendo? Você tem juros de financiamento imobiliário hoje que estão girando aí a partir de 9, 10, 11, 12, 13% ao ano. Tá? Então, eu fiz um exemplo outro dia para uma dúvida lá do blog, de um financiamento bancário de um imóvel de R$500 mil, tá? Que dava uma prestação de mais ou menos uns 5 mil por mês. Tá? Que é uma senhora prestação, né? R$5.000 por mês. É muito caro, né? É muito caro. Não é qualquer um que tem capacidade de pagar uma prestação dessa, né? E o ouvinte aí sabe que imóvel de R$500 mil não é tão difícil de encontrar hoje em dia. Né? É difícil você encontrar um imóvel baratinho, né? Imóvel nessa faixa de 400, 500, e aí até vai, né? Os bem mais caros do que isso, estão por aí afora. Então ela gera uma prestação de mais ou menos uns R$5 mil, tá? Estou jogando um pouquinho para cima, porque eu vou jogar o aluguel um pouquinho para cima também. Ou um aluguel de uns R$2 mil por mês. O aluguel seria
bem mais barato do que a prestação do financiamento imobiliário. Na prestação, você está pagando um pouquinho do imóvel, que a gente chama de principal, né? Tá amortizando um pouquinho do imóvel, mas é muito pouco. Grosso disso são juros, tá? Esses R$5.000 aí de uma prestação, você estaria pagando uns R$300 de principal, uns 4.000 e tantos, 4.700, 4.500 no máximo, no mínimo, de juros. Tem aquela coisa que você falou aí, né? Aquela sensação de que se eu comprei um imóvel e é uma prestação de 5.000, mas de um financiamento, que eu estou, né, comprando algo, pagando mais algo que é meu. Exatamente, mas não é isso. É isso que a pessoa precisa ter em mente. Quando ela financia, e até tem uma frase que eu fiz lá no blog que deu até um relativo sucesso, é que quando você financia o imóvel, você está alugando dinheiro do banco, né? Essa é uma noção que nem todo mundo tem. É isso exatamente o que você falou, tá? Eu estou financiando para comprar o que é meu. Essa prestação aqui, esses R$5.000 que a gente está falando, eu estou pagando o imóvel. Não está. Você está pagando R$300, R$400 do imóvel por mês durante 30, 35 anos e outros R$4.600, R$4.700 de juros para o banco, tá certo? Então, essa é que a percepção que o ouvinte que está em casa nos escutando ele tem que ter. Como os juros no Brasil é muito alto, né? As taxas são muito caras, né? Quando ele financia, ele vai pagar um absurdo de juros. Ele vai financiar um imóvel, ele vai pagar 2,5, 3, né? E o aluguel tá barato, porque o aluguel, por sua vez, você imagina, né? Menos de R$2.000, você aluga esse mesmo imóvel, né, de R$500.000 que a gente está falando. É uma relação, quer dizer, 2.000 versus 5.000, você economiza R$3.000 por mês. Se você aplicar esses R$3.000 que você economiza por mês, vamos supor que você tem os 5 para pagar a prestação que a gente está, né, dando no exemplo aqui. Mas valeu para você. Sua esposa topa, né, você conseguiu achar um imóvel que você gosta no mesmo prédio, o contrato é longo, 3, 5 anos, te dá uma certa estabilidade, né? Você vai lá e aluga, né? Durante esse período em que você está economizando, pagando 2.000 de aluguel, ao invés de 5.000 na prestação do financiamento imobiliário, você pega essa diferença, esses 3.000 que você economiza por mês, e faz uma aplicação financeira desse dinheiro. Tem disciplina, né? Porque também é outro problema. Muita gente pega o aluguel, paga mais barato e torra tudo. Aí chega um dia que, sei lá, acontece alguma coisa, o cara não tem reserva nenhuma, não tem aquela, né? Aí fica difícil. Poupança que a gente está falando. Então, se você aplicar esses 3.000, quando chegar no final de 5 anos, você vai ter mais que R$250.000 aplicados. No final de 5 anos. 5 anos. Ou seja, aquele imóvel que você comprou, você vai estar pagando o financiamento dele ainda, você vai estar no 5º ano de um financiamento de 35 anos, né? E ele vai ter que estar valendo mais do que R$700.000, tá? Para empatar com quem alugou. Porque é uma pergunta também que as pessoas me fazem direto. Mas quando eu compro, eu financio, se houver um aumento no valor do imóvel, quem ganha com esse aumento sou eu. Se você alugar, você não é dono. Se aumentar o valor do imóvel, quem ganha é o dono do imóvel. Que o aluguel vai aumentar consequentemente. Pois é, deveria aumentar, né? Que nem sempre acontece. O que aconteceu nos últimos anos é que o valor do imóvel aumentou muito. E o aluguel não acompanhou. O aluguel não acompanhou. Exatamente. Tá? Aí as pessoas perguntam, mas se houver então essa valorização imobiliária, né? Porque aconteceu durante muitos anos no Brasil, de 2006 até 2012 mais ou menos, todo ouvinte que está aí nos escutando agora, ele acompanhou isso, ele sabe, quem tem imóvel, o valor do imóvel subiu, quem ia comprar teve que se apertar para poder pagar, porque, né, os imóveis aumentaram muito de preço. Mas de 2013 para cá, esse ritmo caiu bastante. Então, as pessoas estão acostumadas com uma valorização que houve até 2012, né, achando que o imóvel ainda é um baita investimento, um bom negócio. Junta-se essa cultura, né, que a gente é educado desde pequeno a achar que um imóvel próprio, casa própria, né? O sonho da casa própria. Sonho da casa, exatamente. Isso é colocado na cabeça do jovem desde cedo.
junta isso com a valorização imobiliária que aconteceu entre 2005 e 2012, mais ou menos, e está todo mundo achando que imóvel é a melhor coisa que tem. Olha, tem 2 anos que não é a melhor coisa que tem. Tem 2 anos que os preços já quase não sobem mais. Há muitos casos, hoje eu conheço diversos colegas de trabalho, inclusive, que anunciam imóveis para vender e não conseguem propostas no preço que anunciaram. Muitos estão recebendo propostas de 10%, 15%, até 20% a menos do que pediram. Tá? E se não concederem um baita desconto, não tem negócio. Né? O mercado está difícil. Tá? Segundo vendedores, né? Também conheço donos de construtora que confirmam essa percepção. Então, mesmo que a pessoa que está nos escutando queira comprar, porque tem esse lado psicológico, esse apego, essa coisa de querer chamar de seu, e volto a dizer, nem tudo da vida é financeiro apenas. Né? Então, se for comprar, né, a minha recomendação é que peça um baita de um desconto. Mas assim, pede o desconto mesmo, faz a oferta inicial, começa com 10% a menos que o cara está pedindo, né? E joga duro, porque se o cara quiser vender, ele vai ter que abaixar o preço. O mercado está muito difícil. Ô Fred, agora, por exemplo, né, tem essa questão psicológica. Se a pessoa ainda assim quiser comprar um imóvel, ela precisa de, por exemplo, quanto mais dinheiro, melhor para se pagar, né? Porque aí você financiaria uma quantidade menor. Digamos aí um imóvel de R$500 mil, quanto a pessoa deveria ter, a seu ver, para fazer um financiamento menor? Tem que ter ali 30% do valor, 40% do valor, metade do valor? Pedro, excelente pergunta. Assim, os bancos hoje eles financiam no máximo, acho que 90% do valor do imóvel. Então, se você tiver 50 mil, você consegue dar uma entrada e financiar os outros 450 mil nesse imóvel de 500 mil. Mas aí a prestação vai lá no alto, né? Pois é. Aí a prestação vai, né, por volta de 4.500, por aí, tá? Então, com 10% você já consegue comprar, tá? E tem muita gente que está dando a entrada mínima, né? E isso significa que ele vai, durante 35 anos, 30 anos, ficar com a corda no pescoço. Ele vai realmente ter uma prestação cara que vai onerar o orçamento familiar dele mensal durante 30 anos. É muita coisa. É muita coisa. É uma vida. Exatamente. E a pergunta é ótima porque quanto maior a poupança que você tiver para dar de entrada, né, menor é o valor financiado. Se o valor financiado é menor, menor é a prestação, né, menor é o aperto mensal durante 30 anos, menor é aquela faca no pescoço de você ter que pagar. Menores são os juros que você paga. Né? Então, assim, não tem o ideal, se te pergunta o ideal é a gente voltar lá no passado e o cara poupar antes e comprar à vista. Isso é o ideal. Só que muita gente não tem condição de fazer isso. Né? Digamos que pagar 500 mil à vista não é todo mundo que tem essa condição. Exatamente, não tem condição de fazer, mas e volta naquela discussão nossa de construir uma poupança desde cedo, que o Amir falou aqui semana passada, que começou a trabalhar com 13 anos, que, né, com salário curto ele já conseguia economizar alguma coisa. Se você constrói desde cedo uma poupança, quando chegar com 30, né, quiser casar e quiser comprar sua casa, você já vai ter aí, vamos supor, uns 150 mil né, desses 500 para poder dar de entrada. Já te alivia muito. Tá? Uma entrada de uns 30% é uma boa entrada. Eu acho que, né, já alivia bastante a situação. Tem como financiar menos de 35 anos? A Caixa faz esse... eu quero financiar apenas por 15 anos. Dá para financiar mas por a prestação vai subir também. A prestação sobe, mas também é ótima pergunta sua, Pedro, assim, porque quanto menor o prazo, mais uma vez, menos juros você paga. Né? Porque quanto menor o prazo, você se aperta um pouco mais no começo, mas você paga muito menos juros no total. Né? A prestação, como você falou, mensalmente, ela vai ser mais salgada, ela vai apertar um pouco mais quem está tomando o financiamento. Mas no final das contas, quando você faz as contas de todas as prestações que você pagou, você vai ver que ao invés de 3 imóveis, né, somando as prestações, você pagou 1,5. Né? Muitas vezes você pagou a metade, quando ao invés de 30 anos, você financiou por 15 ou 20 anos. Né? Então, mais uma vez, se você constrói uma reserva mais gorda, né, você pode
financiar por um período mais curto, né? Porque você tem aquela capacidade. Você pode, ao invés de 30, 35 anos, financiar por 15, 20 e economizar bastante em desembolso com juros mensais. Tá? Entendi. Agora, a pessoa que quer comprar um imóvel, ela tem um fator de ajuda que é o uso do fundo de garantia. Esse é também um ponto espetacular que você abordou aí. Muita gente acaba tomando a decisão de comprar, né, para poder pôr a mão no fundo de garantia. Por que a pergunta é ótima? Porque o fundo de garantia é a pior aplicação que tem conservadora no mercado. Rende 3% ao ano, é uma aplicação compulsória, né? Quer dizer, o dinheiro descontado do teu salário, e ele não rende quase nada. Então, você tem algumas ocasiões na vida onde você pode pôr a mão nesse dinheiro. Você se aposenta, né? Ou quando você compra o seu primeiro imóvel, né? E essa é uma conta que, dependendo do saldo do fundo de garantia que a pessoa tem, um saldo grande, pode valer a pena fazer a compra do imóvel para colocar a mão nesse dinheiro. Mas, assim, tem que ser um saldo relevante. Não pode, nesses casos de 500 mil, né, não pode ser 30, 40 mil de FGTS, não vai fazer diferença. Quer dizer, vai melhorar um pouco a situação, mas não vai reverter a decisão. Tá? Porque, além de tudo, Pedro, quando você compra, você está comprando, eu acho, aí também é opinião, tá? Eu acho que é importante que o ouvinte saiba disso e se auxilie de opiniões de gente que conhece bastante o mercado imobiliário, com corretores, pessoas que trabalham mais próximo desse mercado. Os preços estão muito altos. Os preços de imóveis estão muito altos. Você olha para os preços, você não consegue imaginar quem é que paga os 5 mil de prestação por mês. Quer dizer, você olha para os salários que as pessoas ganham, parece que uma coisa não cabe dentro da outra. Né? Então, quando você compra, você está meio que travando esse preço. Se o preço cair um pouco daqui para frente, ou mesmo se o preço ficar parado, mas a inflação, né, continuar salgada do jeito que está, ela vai corroendo o poder de compra e significa que os imóveis estão, na verdade, se desvalorizando. Tá? Aí o que aconteceu? Você comprou num momento que é um momento onde o imóvel está o mais caro possível. Né? A história do FGTS é muito bom que você trouxe à tona. O ouvinte tem que fazer a conta considerando que ele vai resgatar uma aplicação que ele tem e que é muito ruim, que rende muito pouco. Tá? Mas, assim, para dar uma regra geral, e quem quiser que a gente podemos até fazer uma conta específica, entra lá no blog lá e manda os valores que a gente faz uma conta lá para ajudar vocês, mas o valor tem que ser grande. Você não pode ter, igual eu falei, nesse caso de 500 mil, 30, 40 mil no FGTS, não vai reverter a decisão de que comprar financeiramente não é a melhor opção hoje. A gente está vivendo um período delicado da nossa economia, né? Os preços subindo, a gasolina já ultrapassou agora e muito os R$3, não é, Fred? E a gente ouvia-se dizer muito, vai baixar depois da Copa, os imóveis vão cair, e a gente está vendo isso que você falou, né? Uma desaceleração e tudo mais. É o momento de quem quiser comprar, de comprar agora ou espera um pouco mais ainda, porque as coisas tendem a piorar? Assim, eu digo piorar no sentido da economia e os preços caírem. Aí quem tem dinheiro vai ser uma boa jogada. Eu acho que não é hora de comprar, não. Mas aí, bola de cristal, né, ninguém tem. Mas estou dizendo isso porque, como você falou, as perspectivas para a economia são mais fracas, ou menos favoráveis do que as perspectivas de 2013, 2014, por exemplo, e em que foram anos onde os preços dos imóveis já começaram a sofrer. O único índice como se fosse um índice de inflação de imóveis, que calcula a variação do preço do imóvel, ele está numa tendência decrescente grande, forte. E ele ainda está levemente no positivo, quer dizer, significa que daqui para o mês que vem vai haver uma valorizaçãozinha de 0,5%, uma coisa assim, mas principalmente porque esse índice é calculado com base no valor dos imóveis de anúncio. Anúncio de jornal, valor anunciado. Você pede, nesse imóvel de 500 mil que a gente está falando, você pede 600 no anúncio. Você já
põe o preço para cima porque você sabe que o cara vai chegar pedindo desconto. Uhum. Esse índice, né, é calculado com base no valor anunciado. Se o cálculo fosse feito com base no valor negociado, quer dizer, o valor realmente que foi, né, do negócio, no final das contas, ele já estaria no negativo. Ou seja, já está havendo, e é óbvio que isso é na média, é importante também o ouvinte sempre estar atento a isso, né? Mas na média já está havendo alguma desvalorização. Você começa a notar alguns casos onde o cara pedia 600, agora ele está pedindo 550, ou para fazer negócio ele teve que jogar para 500. Né? Volto a dizer, tem sempre aquela oportunidade, né? É possível fazer um bom negócio num mercado que está desacelerando, um mercado onde os preços estão parados e começando a cair. Para responder a sua pergunta, como os juros subiram, ou seja, os juros que você vai ganhar na sua aplicação financeira, hoje são mais altos do que eram um ano atrás. E eu acho que a perspectiva para imóveis no curto prazo ainda é, no máximo, ficar parada, e os preços, eu acho que é hora de continuar com o dinheiro aplicado financeiramente e esperar mais um pouco para fazer a compra do seu imóvel. Enquanto isso, você vai engordando aquela poupança que você falou, né, Pedro? Construindo uma reserva mais parrudinha para você conseguir dar uma entrada maior e reduzir essa prestação lá na frente quando você for fazer a sua compra. E isso aí vale tanto para imóveis novos quanto usados, né? A gente está analisando aí no seu dia a dia, porque tem aquela coisa também, né? O imóvel usado é mais barato e hoje em dia, por exemplo, são maiores, porque a gente vê tantos prédios sendo construídos que parecem caixinhas de fósforo, né? De 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, um imóvel mais antigo é maior, porém tem que gastar com uma grana com reforma. Geralmente o imóvel mais antigo ele tem um valor por metro quadrado um pouco menor, né? E como eu falei, quer dizer, há oportunidades mesmo no mercado que está de lado, está desacelerando. Então a tendência é que você consiga achar alguma coisa que talvez valha a pena, e aí a chance de você achar isso no usado talvez é um pouco maior do que no que está sendo lançado, no zero. A situação é tão assim que as próprias construtoras estão diminuindo o volume de lançamentos, porque a velocidade que eles... Antigamente eles lançavam um prédio, em uma semana estava tudo vendido. Agora os caras demoram 6 meses para vender. Vai ver promoções que as próprias construtoras estão oferecendo aí, baita desconto já, né, direto com a construtora. E finalmente, o que eu ia dizer é que tem uma faixa, ou seja, por mais que o momento eu acho que não é favorável para a compra de imóveis, mas tem uma faixa da população que é a faixa de imóveis, que é do Minha Casa Minha Vida, que são esses imóveis de mais baixo valor, né? Onde aí sim inverte um pouco, inverte a situação. Por quê? Porque o governo dá um subsídio, né? Que diminui o valor, o custo do imóvel, né, para quem está comprando. A própria Caixa Econômica opera taxas de juros subsidiadas, quer dizer, bem mais baixas do que essas taxas que a gente está falando aqui em operações de imóveis de mais alto valor. Então, nesse segmento de imóveis, que, salvo engano, era até 170 mil, não sei se foi reajustado, mas o valor é bem mais baixo, né? Geralmente são imóveis bem menores, né? Mais simples, né? Nesse segmento aí, aí sim, aí a conta faz sentido, né? A compra, porque a prestação fica bem mais baixa, porque o juro é mais baixo, porque o governo oferece esse subsídio. Tá? Entendi. Fred, 9 horas e 31 minutos, nosso tempo está esgotado, mas olha, continuaria falando com você sobre esse assunto pelas próximas horas aí, porque realmente é um assunto que dá muito pano para manga. Mas então agradeço a participação mais uma vez, lembrando que tem o blog, quem quiser mais informações é só acessar o educandoseubolso.blog.br. E assim, só fazer um pedido de desculpa aqui, porque toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam meio chateadas comigo, porque não é o que as pessoas querem escutar, né? Todo mundo quer escutar, não, compra, que é espetacular e vai ser muito bom, que ótimo, e dá aquela sensação de felicidade, mostra pro parente, mostra pro vizinho, e fica aquela coisa. O nosso objetivo aqui é ajudar você a cuidar do seu dinheiro, né? Quando você está pagando uma baba de juros para o banco para poder financiar uma casa própria, isso não é bom para você. Então,
Pare e pensa no que eu falei, por mais que a primeira impressão que fica com esse argumento é sempre meio assim, pô, mas não é possível, o cara fala que não vale a pena, mas sempre escutei que vale a pena. Pare e pensa, né, faz a conta, busca a ajuda de alguém que consiga, vai no teu banco, faz uma cotação de taxas, né, porque às vezes você consegue... Tem gente que tem um convênio XPTO lá da empresa que ele participa e consegue uma taxa um pouco mais barata. Compara com o valor do aluguel. Faz as contas antes de tomar uma decisão que é muito sentimental, muito emocional. Né? Cuida do seu dinheiro, é só isso. Não fica bravo comigo, não. Imagina. Tem que deixar a emoção um pouquinho de lado e agir mais com a razão nessas horas. É isso aí, Pedro. Tá certo, Valeu, Fred. um grande Obrigado. Abraço e até tchau. semana que vem.